Boa noite a todos vocês que vêm nos acompanhando nas atividades da Escola Livre, Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos em Minas Gerais, Brasil. Eu estou vendo um sorriso largo ali da Sandra, né? Quando eu também fico feliz de ver vocês aqui, que nos acompanham há mais tempo. Hoje nós vamos dar continuidade, né, a essa atividade da escola que nós chamamos o Café com Biográfico. É o 12º Café com Biográfico. E na escola nós apresentamos as 4 imaginações de Steiner. Não basicamente as palestras dele, mas inspirada nas palestras, nas quatro palestras que ele fez sobre as 4 imaginações. E tem também a 5ª, que é o Pentecostes, que hoje será apresentada pela nossa querida Tereza Cristina Campos de Oliveira. Tereza é psicóloga, ela é aconselhadora biográfica e docente da escola. E nós teremos, após a apresentação da Tereza, uma apresentação de uma atividade artística com a Adair Marti, que é também aconselhadora biográfica e arte-terapeuta. E após a apresentação, nós teremos uns 10 minutos para algumas trocas, algumas perguntas que vocês gostariam de fazer. E durante a apresentação da Tereza e da Odair, vocês podem escrever no chat que eu estarei acompanhando, e após a apresentação das duas, eu estarei aqui colocando, né, as questões apresentadas ou as contribuições que vocês gostariam de fazer. Então, convido Tereza Cristina para iniciar a sua palestra. Obrigada, doutora Angélica. Boa noite, espero que todos estejam bem. Eu vou imitar um professor que eu tenho que fala que é um momento inenarrável de estar aqui com vocês, fazendo mais uma vez essas meditações, e hoje a meditação de Pentecostes. Nesse ano de 2023, Pentecostes é comemorado no dia 28 de maio. E as imaginações a gente sempre faz antes da data, né? Por isso que a gente está fazendo hoje. Então, eu vou trazer uma retrospectiva dessa imagem do Cristo, né? Na antiguidade, muito lá na antiguidade, os homens, quando eles olhavam para o céu, eles tinham uma ligação natural com esse mundo superior, certo? Eles olhavam para o céu, eles viam as estrelas, os planetas, e eles não olhavam apenas para isso como algo físico, como a gente olha hoje, né? Eles sabiam que, além dessa presença física dessas estrelas no cosmos, elas também eram a morada dos deuses. Nessas estrelas habitavam esses deuses, esses seres espirituais. E no sol, que brilhava lá no céu, era a morada do ser mais elevado, que eles chamavam do grande ser solar, que vivia nessa esfera do sol. Os sacerdotes dos centros de mistérios, eles sabiam, né? Porque os homens na antiguidade, eles tinham a humanidade como um todo, e em especial o sacerdote, eles tinham uma ligação muito mais próxima com esse mundo espiritual, né? Eles recebiam de forma intuitiva essas imagens. E esses sacerdotes, eles sabiam que esse grande ser solar era o Cristo. E aí, a humanidade, ela vai evoluindo gradativamente, ela vai ficando mais desperta, mais consciente, mais acordada. E esse saber que eles tinham, naturalmente, eles sabiam que quando eles morriam aqui no mundo terreno, eles iam para o mundo espiritual e lá eles encontravam com esse grande ser solar. Isso era uma verdade natural nos homens daquela época. E com o desenvolvimento da consciência, o homem foi ficando mais terreno, né, com os pés mais no chão,
mais acordada para o mundo sensório e adormecendo para o mundo espiritual, eles começam a perder esse saber, essa verdade interna. Eles já não conseguiam mais olhar para o céu e encontrar esse ser solar no Sol. E isso gera um sentimento de abandono na humanidade. E a partir daí nasce o medo da morte. O medo da morte desse corpo físico. E aí eles perguntavam, para onde vai a minha alma? Porque até então eles já tinham, naturalmente, que fazer esse percurso. Mas, adentrando a materialidade, eles perdem essa certeza. Para onde vai minha alma? E aí nasce esse medo. Há essa ruptura entre o mundo espiritual e o terreno. O homem vai se fechando. E aí, esse grande ser solar, ele vem para a Terra, ele resolve, vamos falar assim, ele vem habitar o mundo terreno como ser humano e passar pela experiência de vida e morte para que os homens pudessem encontrá-lo aqui na Terra. E aí o Cristo chega e a gente já sabe a história. E nessa caminhada, o Cristo, ele tem os apóstolos que acompanham ele dos 30 anos até a morte dele no mistério do Gólgota. E esses apóstolos, eles passam... Eu vou tentar, porque tem muita coisa que eu vou falar do meu sentimento, tá? Do que essa verdade perpassa em mim. E se vai fazer sentido para vocês, não sei, mas é dentro da imagem que eu estou trazendo. Não é nada criado por mim. Esses apóstolos, eles viveram com Cristo, dos 30 até a morte dele, junto com a presença física dele, mas eles estavam envoltos numa atmosfera, tá? Eles viviam não de forma muito consciente, desperto do que estava acontecendo diante deles, com os milagres do Cristo, tudo que eles estavam percebendo, com o que eles falavam. A gente via que Pedro questionava muito o Cristo, porque não entendia muito as mensagens, o que ele falava. Então, eles estavam numa atmosfera meio semiconsciente, vamos dizer assim, envolto naquilo tudo que eles estavam presenciando e aprendendo com Cristo. Quando Cristo morre, no mistério, lá no Gólgota, na crucificação, os apóstolos sentiam essa presença do Cristo, mas de forma intuitiva. Eles não tinham isso como uma certeza, Era uma vivência. Eles sabiam que Jesus de Nazaré era o Cristo, mas eles não tinham muito essa consciência de espera. E por eles terem passado pela morte do Cristo, eles tiveram essa força para continuar como apóstolo. E assim, após a morte do Cristo, aí Cristo morre, crucificado lá no Gólgota, ele é enterrado, depois no sábado, ao tremor, a pedra sai do túmulo, Maria vai lá, Maria Madalena, ele não está lá, encontra ele na forma espiritual, e a partir daí o Cristo, ele vai passar 40 dias com os apóstolos, na sua presença espiritual. Ele continua ensinando aos apóstolos durante 40 dias. E os apóstolos recebiam desse ser solar, do Cristo, essa força. E isso permaneceu durante 40 dias, nessa convivência do Cristo com os apóstolos na forma dele espiritual. E aí os apóstolos falavam o seguinte, porque depois de 40 dias, acontece a ascensão do Cristo. 40 dias após a Páscoa, Cristo ascende, sobe aos céus. E aí os apóstolos não têm mais a visão do Cristo na sua presença espiritual. Aí os apóstolos falam o seguinte, abre aspas, nós o vimos, mas não o vemos mais. Ele desceu para estar entre nós na terra. Para onde foi agora? E esse momento
eles não conseguem mais ter a visão do Cristo, ocorre durante 10 dias. E esses 10 dias após os 40 dias, 10 dias após a ascensão, ou 50 dias após a Páscoa, que se dá a Pentecostes. E durante esses 10 dias, né, da ascensão até Pentecostes, os apóstolos vivem numa tristeza muito profunda e um sofrimento enorme, né, por não poder mais ter a presença do Cristo, sentir essa força crística do lado deles. Aí eu faço uma pergunta, né? Quantas vezes na nossa vida que a gente passa por momentos, eu já passei, eu acredito que todos nós, né? Que a gente sente algo some da nossa vida, né? Ou a gente perde alguma coisa e que a gente sente assim, e agora? Como que vai ser? Né? Como que eu continuo isso? Eu acredito que foi um sentimento que os apóstolos tiveram. A gente não vê mais o Cristo, e agora? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Porque até então, tanto na presença física do Cristo e depois na presença espiritual, essa força do Cristo permeava eles, davam sustentação, davam força para que eles continuassem na jornada. E o Cristo desaparece, né, na sua forma espiritual. E aí, para onde a gente vai? O que a gente faz? Eu acho que deve ter, essa é a opinião minha, ele deve ter percebido isso, sentido isso internamente, como desamparo, né? O chão saiu. E nesse momento de muito sofrimento e dessa tristeza profunda, 10 dias após, acontece o mistério de Pentecostes. Não é? O que acontece nesse momento? Eles estão todos reunidos na mesma casa aonde foi a última ceia. E aí o Espírito Santo aparece e na forma de línguas de fogo, elas pousam sobre a cabeça de cada apóstolo. E a partir daquele momento, no meu entender, tudo aquilo que eles vivenciaram com Cristo durante todo o tempo que estiveram com ele, passou a ter sentido. Eles acordaram e aquilo teve significado. Eles entenderam tudo, toda a palavra e todo o ensinamento do Cristo. E cada um, individualmente, seguiu a sua jornada levando essa verdade, a palavra do Cristo, ou o Logos, para a humanidade. Tanto que cada apóstolo foi para uma região do mundo, né? Levando todo o ensinamento do Cristo, e essa verdade chegou até nós hoje, né? Nós estamos aqui falando dela todo ano, né? Dessa força desse Cristo, né? Então, através da dor e do sofrimento dos apóstolos, que eles conseguiram encontrá-lo no coração. E é aquilo que a gente sempre fala. Agora, o Cristo estava dentro dos apóstolos, estava com ele. E aí a gente volta na imagem que eu trouxe. Antes o Cristo estava fora, a gente vai encontrar o Cristo, a humanidade olhava para o grande ser solar, depois o Cristo se fez carne, conviveu com os homens, ascendeu, né? Ele está aqui na atmosfera espiritual da Terra, ele está conosco. Agora o nosso caminho é encontrá-lo em nós, como os apóstolos acabaram encontrando e tendo essa certeza em Pentecostes, porque foram iluminados pelo Espírito Santo. E aí tudo fez sentido. Está dando para seguir o pensamento? Então, a imaginação de Pentecostes vem nos trazer... Espera aí, só um minutinho. Esse simbolismo que nós precisamos encontrar de novo o espiritual através da matéria. Porque a matéria, ela é efêmera, né? A matéria acaba, morre, o espiritual é eterno. E o Cristo veio nos ensinar justamente isso, que o espírito é eterno.
E a humanidade está num caminho, desde a antiguidade, de se distanciando do mundo espiritual gradativamente. Isso é uma forma que às vezes é necessária para que o homem possa, através da própria consciência, da própria responsabilidade, da liberdade, ele fazer esse caminho de volta ao encontro com o espiritual. Então, a humanidade ela está num caminho descendente, adentrando a matéria. E a gente tem dois caminhos no momento. Ou a gente ascende de novo para a busca espiritual, ou a gente adentra o abismo. Então, nós estamos no limiar, né? É o reencontrar o espiritual ou adentrar a matéria. E Cristo, com a morte, vem mostrar isso, que o espiritual não morre, ele é eterno, certo? Então, Pentecostes vem de penta, vem de 5, acontece 50 dias após a Páscoa, ou podemos falar 10 dias após a Ascensão. E agora, trazendo um pouco o conceito dentro da antroposofia, Cristo tem uma fala que ele diz o seguinte. Antes disso, a nossa alma tem 3 faculdades, né? A gente sempre fala isso, o pensar, o sentir e o agir, ou o querer. Ponto. Cristo fala o seguinte, quem me ama de verdade, guarda as minhas palavras. Então, as palavras aqui a gente vê como verdade, vê como logos. E o que significa esse guardar a luz de Pentecostes? Então, vamos tentar trazer. Primeiro, guardar na consciência. O que seria guardar na consciência essa palavra, essa verdade? É a gente estudar, a gente aprender, a gente saber, a gente ter conhecimento dessa história, dessa verdade, desse grande ser, Cristo. Isso tudo está na esfera do nosso pensar. Então, esse conhecimento, essa parte intelectual. A gente está falando disso há 4 anos, né? A 4ª vez que eu estou falando aqui online dessas imaginações. Isso tudo está na esfera do saber. Eu estudo, eu leio, e isso tudo está memorizado em mim. Então, eu guardei isso na consciência. Guardar no coração. O que significa guardar essas palavras no coração? É deixar que essa verdade, essa palavra, ela tenha sentido para mim, tenha significado, que ela possa reverberar em mim e vá lapidando os meus sentimentos, fazendo com que eu tenha um entendimento disso. Então, quando eu falo ter sentido, não é sentido com relação ao mundo sensório, é realmente ter significado. O que eu aprendi com a cabeça, o que eu memorizei, isso tem que ter um sentido para mim, tem que ser uma verdade. Porque o que eu estudo com a cabeça, eu vou conseguir trazer para fora através do sentimento, porque isso realmente é uma verdade para mim. Isso tem um significado. Tá claro? Balancem a cabeça. E o terceiro, guardar na minha vontade espiritual, ou no meu querer. E trazer isso para a minha ação, para o mundo. E aqui nós estamos na esfera do agir. Então, essa vontade espiritual, não vamos confundir com o desejo, com a vontade aqui no mundo terreno, é uma vontade espiritual que me impulsiona em agir no mundo, de uma forma correta, e vencendo o nosso próprio egoísmo, abrindo o nosso olhar para o outro, como os apóstolos foram levar a palavra. Então, nós temos essa atuação no pensar, no sentir e no agir. Então, essa verdade, essa palavra, esse logos, ele precisa permear tanto o nosso pensar, através do conhecimento, o nosso coração, através do significado de que isso realmente tem um sentido para mim, não seja só uma coisa intelectual, e também que isso possa ser levado para minhas ações
na minha vida, na minha comunidade, minha família, meu bairro, onde quer que seja.